Olá, estamos na nossa segunda parte do nosso evento, do workshop. Eu tenho o prazer de chamar o Roberto. Roberto é um amigo, né, Roberto? Um cara que eu admiro muito, um escritório que foi crescendo ao longo de anos, né? Hoje é um escritório forte, reconhecido, tem todos os pilares da gestão legal. E é uma história muito legal, né, Roberto? Eu acho que isso daí é impagável, né? Só para quem ainda não conhece o Roberto, ele é fundador e gestor da Duarte Tonetti Advogados, especialista em direito empresarial e, o mais relevante, administrador de empresas, né? Então, Exato. gente, fiquem aqui com o Roberto à vontade, depois eu volto para fazer um debate com ele. Então, Roberto, a casa é tua, né? Boa palestra para ti, tá bom? Obrigado, Rodrigo. Bom dia a todos. É um prazer falar para vocês. Primeiramente, eu quero agradecer ao Rodrigo Bertozzi pelo convite, a Sally Bertozzi pela oportunidade de participar desse evento importantíssimo. É uma pena que esse evento esteja acontecendo agora em 2022, né? Se eu tivesse um evento desse há 18 anos atrás, com certeza encurtaria bastante coisa, né? Mas acredito que, para quem está participando, os insights, as experiências, as lições são de suma importância aí para o crescimento e desenvolvimento dos seus escritórios, né? Independentemente do tamanho. Eu vou compartilhar a apresentação aqui com vocês. Todos estão vendo, né? Vou falar um pouquinho de gestão de clientes na advocacia empresarial. O Rodrigo já me apresentou, sou Roberto Tonetti, fundador do Duarte Tonetti Advogados, uma banca sediada aqui na cidade de São Paulo, e atuamos preponderantemente para empresas de pequeno e médio porte. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre o posicionamento do escritório, sobre alguns pontos aí importantes. Vamos em frente, né? Começando com os desafios, né? Não importa o tamanho do meu escritório, ele pode ser pequeno, médio ou grande, os desafios são os mesmos, as dores são as mesmas. Todo escritório, independentemente qual seja a sua área de atuação, qual seja o seu mercado, precisa de bons clientes, precisa manter esses clientes, precisa gerar lucro, né? Nosso escritório é uma empresa, como tal, precisamos gerar lucro, né? Eu costumo dizer o seguinte: o escritório do Dr. João ali na esquina e o escritório Nelson Williams, Piero Neto, Matos Filho, sofrem das mesmas dores. Alguns têm mais recursos, outros menos, mas, de novo, todos nós precisamos gerir bem os nossos clientes para que a gente possa crescer, para que a gente possa fazer diferença no mercado, né? O objetivo hoje aqui é explicar um pouquinho alguns pontos que eu aprendi ao longo desses 18 anos. Eu comecei o escritório bem jovem, na época tínhamos pouca doutrina, né? Pelo que eu me lembro, apenas o Rodrigo Bertozzi tratava do assunto, e hoje a gente tem a oportunidade de ter uma série de experiências, uma série de scale, uma série de cases, enfim, que podem, né, e devem ajudar a cada um de nós, né? O escritório, né? O primeiro momento, o nascimento, né? Então, como tudo começou? Eu tinha 26 anos de idade, trabalhava numa grande banca aqui na cidade de São Paulo, escritório de grande porte, mais de 500 colaboradores, prestávamos assessoria para grandes empresas, e num determinado dia resolvemos empreender, né? Então, eu e meu sócio, fundador do Duarte Tonetti Advogados, resolvemos abrir o escritório. Na época, sem qualquer conhecimento, enfim, de administração, sem qualquer oportunidade em vista de negócios, abrimos a nossa banca. 0 clientes, 0 recursos, tínhamos apenas eu e ele ali atuando, e resolvemos ir em frente, né? Quando a gente abriu o escritório, primeiro ponto foi: para quem a gente vai trabalhar? Se a gente trabalhava para grandes empresas e estávamos fundando um escritório, que a ideia era focar para pequena e média empresa, como que nós vamos fazer? E começamos a atuar para corretoras de seguro. Na época, tínhamos uma tese tributária
que isentava as profissões regulamentadas do recolhimento da COFINS, que é um tributo, e ali a gente começou. Começamos a atuar para corretores, começamos a visitar esses corretores, começamos a participar desse mercado, de sindicatos, associações, e em questão de tempo começamos a ter autoridade no mercado. Éramos procurados pelos corretores de seguros para entrar com essa ação, né? E foi assim que começou. Então, eu costumo dizer hoje, depois de ter estudado administração, de ter me especializado em marketing, de ter vivido esses 18 anos dentro do escritório, eu vejo que, por uma questão de sorte, nós fizemos uma estratégia ali de posicionamento que deu muito certo, né? No começo do escritório, acho que isso é importante, principalmente sabendo que a gente tem muitos jovens aqui, pessoas começando seus negócios, nós escutamos de tudo. Vocês são loucos, vocês vão sair de uma grande banca para fundar um escritório, vocês não conhecem o mercado, enfim. E aí vem a primeira dica, né? Dê ouvidos para quem agrega, para quem vai te ajudar a realmente crescer, né? E persista nos seus sonhos, né? Obviamente com o mínimo de responsabilidade, né? Mas persista nos teus sonhos. É possível. O mercado está aí, são milhões de advogados, são centenas de escritórios de advocacia, mas todo mundo, sem exceção, todas as pessoas, todas as empresas precisam de um advogado. O mercado, por incrível que pareça, ele é carente, né? O que a gente precisa, de fato, é se posicionar e saber onde a gente vai chegar, né? Então, esse é o primeiro ponto aqui que eu tenho para vocês, né? Em questão de tempo, já tínhamos ali no escritório uma série de corretores, clientes, e resolvemos ampliar, né? Poxa vida, por que não começar a trabalhar em outras áreas? Por que não buscar novos mercados? E assim foi, né? Com a cara e coragem, a gente foi para o mercado, começamos a fechar outros negócios, empresas de outros segmentos, e aí a gente passa por um segundo momento, que é qual? O crescimento desordenado, né? Quem nunca passou, né? Quem nunca passou? O que aconteceu? Já tínhamos uma série... Viu, Roberto? Oi, Rodrigo. A tua tela está congelada, acho que é a mesma. Você já está passando? Vamos lá, mudei aqui para o crescimento desordenado. Conseguiu ver a mudança ou não? O ideal é você sair e colocar de novo. Perfeito. Ela travou, eu não sei por que está fazendo isso, mas aconteceu. Perfeito, vamos lá. Acho que eu tenho que manter a tela em movimento aqui. Estão enxergando? Estamos sim. Legal. Então, enfim, Quer falamos fazer o aqui teste de passar ela, não? Está passando. Ok? Estão vendo? O ideal seria clicar naquele botão que abre toda a tela, no próprio PowerPoint. Eu estou com ela toda aberta aqui. Pois é, não está andando. Agora sim. Beleza. Então, perfeito. Eu vou manter ela dessa forma, tudo bem? Vamos ver se... Peraí, vamos lá. Vamos abrir ela aqui. Estão vendo as mudanças? Agora sim, perfeito. Legal, então ótimo, perfeito. Enfim, falamos do nascimento e falamos aí do segundo momento, que é o crescimento desordenado, né? Quem não passou por isso na advocacia, né? Tínhamos, né, nesse segundo momento aí, mais clientes, outros segmentos, já alguns advogados trabalhando com a gente, só que nós não tínhamos conhecimento de gestão, né? E com a ampliação da carteira de clientes, com essa diversidade de demanda que a gente passou a ter, e uma má gestão de equipe, a gente começou a ter uma série de problemas nos entregáveis. Clientes reclamando, falta de agilidade no atendimento, falta de atenção, pouco engajamento da equipe, ou seja, começamos a sofrer as dores do crescimento, né? Só que a grande questão aí, qual que é? A gente precisa enxergar esses problemas de forma rápida. Para quê? Para que a gente tenha tempo de arrumar. A dica principal aqui qual é? Não dê o passo maior que a perna. Atenda os seus clientes nas áreas que você tem segurança, né? Caso contrário, você vai ter problema, né? E com essas dores, resolvemos investir em profissionalização, né? Que foram feitas
que foi feita aí de várias formas. Eu vou passar um pouquinho para vocês aí o passo a passo, alguns pontos que fez com que a gente pudesse chegar hoje com 18 anos de escritório, uma carteira importante de clientes, importantes players do mercado, 60 profissionais, 35 advogados, enfim, um escritório reconhecido. Tá? A profissionalização, e é a profissionalização sem fim. Né? A gente está sempre aprendendo, a gente está sempre inovando, a gente está sempre se adaptando, porque o mercado muda, né? E muda rapidamente. Né? Então, uma das principais competências do gestor é ter essa capacidade de adaptação rápida. Né? Vamos lá, a profissionalização. Primeiro passo, né, definir qual que é a missão, visão e valores do escritório. Isso é muito importante. Né? Se eu não sei o que minha banca faz, para quem ela faz, eu não vou sair do lugar. Né? Então, definir a missão, né? Qual que é o propósito do meu escritório, né? Por que ele foi fundado? Né? Então, isso é muito importante. Essa é uma lição importantíssima. Pode parecer óbvio, mas em gestão nada é óbvio. A gente tem que exercitar, a gente tem que trabalhar certos conceitos, certas lições. Segundo ponto, né? O que o meu escritório quer se tornar? A visão, né? Onde eu quero chegar e em quanto tempo. Se eu não defino isso, eu não sei para que lado eu vou. Eu não sei se eu estou desenvolvendo, se eu estou regredindo. Né? Então, é importantíssimo trabalhar de forma muito séria a visão do escritório. Não é? E, por fim, definir quais são os valores que minha banca não vai abrir mão. Isso é fundamental, por vários fatores, para que o mercado conheça, para que a sua equipe esteja engajada e aderente ao teu negócio, para que os teus sócios também tenham os mesmos valores, para que haja perpetuidade do negócio, enfim. Né? E aí eu vou dividir um pouquinho com vocês, né, a nossa missão, visão e valores, né, a nossa cultura. Né? Lembrando que cada escritório tem o seu DNA, não existe escritório igual. Então, eu tenho, obviamente, alguns escritórios que eu me inspiro, mas eu preciso ter o meu DNA, eu preciso ter minha personalidade, eu preciso criar a minha cultura organizacional. Não é? E qual é a nossa cultura? Né? Somos um parceiro completo para o fortalecimento das empresas atuando na prestação de serviços jurídicos, com foco na prevenção e solução de serviços corporativos. Então, esse é o Duarte Tonetti Advogados e espero que cada um de vocês tenha muito bem definida a marca e a cultura do seu escritório. Tá? Qual que é a nossa missão? Sermos consultores jurídicos completos para donos de empresas e suas equipes. Né? Nosso escritório é um escritório multidisciplinar, o nosso foco são pequenas e médias empresas, então a gente se posicionou como um escritório especializado em pequenas e médias empresas e nos vendemos como um escritório, enfim, completo, né? Como consultores. A gente foca muito a questão da pessoalidade, do trabalho próximo do nosso cliente, né? Atendendo não só o empresário, como a sua equipe, né? Que é uma característica da pequena e média empresa. Eu tenho o dono do negócio e tenho a equipe ali, o financeiro, o RH e assim por diante. Então, a gente se vende como um escritório especializado em pequena e média empresa, trabalhando como missão aí, como consultor jurídico para o dono e para a equipe do nosso cliente. Né? Qual que é a nossa visão, né, de futuro? Ser o escritório de advocacia número 1 na prestação de serviços jurídicos, de novo, para donos de empresas e suas equipes. Então, essa é a nossa visão. Né? Esse é o trabalho que a gente faz diariamente, né, para atingir efetivamente os nossos objetivos. E os valores, que são fundamentais. Né? Isso precisa ficar muito claro. Enfim, eu preciso ter uma placa ali no meu escritório, deixando muito claro, eu preciso exercitar isso com a nossa equipe, mostrar isso para o nosso mercado. Né? Que aqui, apenas como exemplo, né? O que é? Transmitir segurança. Não é? Se eu me posicionei como um escritório focado em pequenas e médias empresas e sei que o maior problema dos meus clientes é falta de segurança jurídica, poxa vida, eu preciso transmitir segurança. Então, esse é um valor que a gente não abre mão. Disseminar informação relevante e ensinar. Né? Eu estou falando, de novo, para empresários de pequeno e médio porte, eu estou falando para profissionais de empresas de pequeno e médio porte, a legislação muda diariamente, eu preciso ensinar o meu cliente. Né? Ele conta efetivamente com isso. Né? A nossa advocacia ela é dessa forma. Obviamente que você tem
vários tipos de advocacia, mas a nossa é dessa forma, e por isso que a gente trabalha esses valores, não é? Crescer e evoluir junto. Então, isso é muito importante, isso é uma coisa que a gente pratica demais dentro do escritório, não é? A nossa equipe hoje, 60 colaboradores, 7 sócios, né? Rodrigo? Está congelado ainda, Roberto. Está congelado. É que é o seguinte, tem que clicar na tela. Só passar Perfeito. o PowerPoint para você, ele não muda. Não se preocupa que eu já fiz isso igualzinho também. Tranquilo, faz parte. Ah, agora beleza. Faz parte. Perfeito. Faz parte. Vamos lá. Show de bola. Legal, mas não está mudando o meu agora. Vamos de novo. Vamos de novo, stop. Vamos lá. Estão vendo aí? Enxergando, Rodrigo, as mudanças? Antes estava certinho. E agora não? Ele voltou para os 3 momentos do escritório: nascimento, credenciamento, crescimento, né? Isso. Enfim, eu vou manter dessa forma aqui, tudo bem? Está perfeito. A apresentação não vai ficar exatamente da forma que eu gostaria, mas pelo menos a gente consegue enxergar, né? Então, trabalhar muito fortemente a questão dos valores dentro da banca, né? No nosso caso, a gente fala muito do crescer e evoluir junto. Então, isso é um trabalho, uma preocupação grande que a gente tem com relação à nossa equipe, né? Qual que é o nosso papel ali como gestor? Ter o mínimo possível de turnover, né? Fazer com que a nossa equipe possa crescer, possa se desenvolver, né? Então, essa é uma característica muito forte, esse é um valor que a gente não abre mão dentro do nosso escritório. Somos otimistas com relação ao futuro, isso é importantíssimo, né? Então, esse é um valor que também a gente não abre mão e atuamos sempre com ética e transparência. Pode parecer óbvio, mas não é, né? Esse é um diferencial que a gente fala com muito orgulho, porque a gente tem uma preocupação muito grande com relação à ética, né? Com relação à entrega do serviço, à transparência, à honestidade, né? Isso é muito importante na advocacia, né? Então, eu estou trazendo aqui apenas alguns exemplos para quê? Para que vocês possam criar isso dentro da banca de vocês. Trabalhar de forma clara a missão, visão e valores. De novo, independentemente do tamanho. Eu posso ser um advogado que eu trabalho sozinho. Eu preciso ter definido a missão, visão e valores do meu negócio, não é? A profissionalização, tá? Então, aqui vocês já estão vendo tudo, mas, enfim, qual que é o segundo passo? Investir na gestão de pessoas, não é? Primeiro, conhecer as suas competências, não é? A gente tem escutado muito a figura do advogado em T, não é? Quem que é o advogado em T? A gente tem conhecimento, a gente vai para a faculdade, a gente tem muita aula técnica, mas não tem aula de gestão. A gente não trabalha outras competências. E o advogado em T, que é um advogado que, no meu ponto de vista, é um advogado que tem tudo para crescer, ele passa, do ponto de vista vertical, com o passar do tempo, com a experiência, melhorar a sua técnica, não é? Ele vai melhorando a cada dia, e aqui no horizontal eu vou criando e trabalhando o quê? Competências paralelas, não é? Veja só, conhecimento em marketing, conhecimento em finanças, conhecimento no negócio do meu cliente. Lá no escritório, a gente tem uma atuação muito forte para o setor farmacêutico. Eu tenho um advogado formado em farmácia. Isso é fundamental. O Rodrigo falou isso um pouquinho antes aqui para vocês. Isso é fundamental. Então, essas competências na horizontal também são fundamentais para quê? Para que a gente possa crescer, não é? Procurar os pares certos, isso é fundamental. Se eu tenho ali os meus valores muito bem definidos, se eu tenho minha visão de negócio muito clara, se eu tenho a missão do meu escritório, não é? Eu consigo buscar os pares certos. Quem são esses pares? Meus sócios, meus advogados, meus estagiários. Então, é um passo a passo, né? É um aprendizado que a gente vai tendo para poder realmente se profissionalizar. Desenvolver um plano de carreira é fundamental, por menos sofisticado que seja, né? Por menos sofisticado que seja. É importante que você, como sócio, que a sua equipe saiba que existe a possibilidade, né? Tenha clareza na possibilidade de crescimento,
não é? A gente é motivado sabendo que efetivamente a gente vai crescer. Então, depois eu vou mostrar para vocês aqui o exemplo do plano de carreira que a gente adotou no escritório. Simples, mas que funciona, não é? Cria um bônus de desenvolvimento individual. Isso é importante, não é? Não basta reconhecer a atuação do nosso advogado como técnico, não é? Cria um bônus de desenvolvimento individual para trabalhar o quê? As competências desse advogado, para avaliar a possibilidade desse advogado, enfim, produzir conteúdo, atender outras regras da sua banca, enfim, e remunere esse advogado no final do mês, no final do ano, caso ele atinja essas metas. Eu vou comentar um pouquinho aqui também quais são os pontos que a gente considera dentro do nosso escritório e que tem funcionado muito bem. Tá? Cria uma boa política de variáveis. Não é? O advogado indica cliente, paga um percentual. O advogado teve um êxito num processo, teve uma sucumbência, teve um resultado financeiro em alguma operação, não é? Pague uma variável para esse advogado. Isso é muito importante e motiva. Não é? Lá no escritório eu tenho um advogado que hoje recebe mais variável do que a remuneração fixa. Ele criou gosto para aquilo, não é? Indicando o cliente, trabalhando ali na demanda do cliente para ter o resultado no final do dia. Então, isso é muito importante e funciona muito bem. E tenha metas e grandes desafios. Não é? É isso que realmente faz com que os profissionais se desenvolvam, estejam engajados, estejam motivados. De novo, não basta pagar um bom salário se o advogado não tem um desafio pela frente. Não basta ter um desafio pela frente se eu não trato bem minha equipe. Não basta tratar bem a equipe se eu não remunero. Então, é um conjunto de situações que a gente vai criando. Não é? Óbvio, independentemente do tamanho da banca. Não é? Então, é importante olhar para esses pontos aí com relação à gestão de pessoas. Tá? Questão aqui das competências. Tá? Lá no escritório, e aqui é trocar a figurinha com vocês, enfim, mostrar o que a gente aplicou e que deu certo. Obviamente que muita coisa foi aplicada e não deu certo, eu estou trazendo aqui o que deu certo, né? O que a gente trabalha dentro da nossa banca, né? 4 etapas, tá? A etapa 1 é o advogado júnior, a etapa 2 é o advogado pleno, a etapa 3 é o sênior e a etapa 4 é o sócio, tá? A gente não usa esses rótulos dentro do escritório porque a gente sabe que existe um sério problema. Eu tenho 10 anos de advogado, eu sou sênior. Ok, só que a sua experiência na área ela é pequena. Enfim, é uma experiência de um advogado recém-formado, um advogado júnior, enfim. Então, a gente trabalha essas competências como etapa 1, 2, 3 e 4. Tá? Então, a gente começa o quê? Do conhecimento básico na área de atuação, né? Para o advogado que já começa a crescer, o advogado que está dentro da banca há pelo menos uns 2 anos, um conhecimento sólido na área de atuação. Para aquele advogado que já se desenvolveu, o conhecimento profundo sobre o mercado jurídico, né? Relacionado com a sua área, as áreas que o escritório atua e as áreas que a gente pode atuar. Não é? E no 4, que é o sócio, né? O conhecimento adequado para tudo, né? Para tomar as decisões, etc. e tal. Então, a gente vai evoluindo nessas etapas, trabalhando muito fortemente essas competências para que haja um desenvolvimento interno. Isso funciona muito bem. Lá no escritório, como que a gente faz isso? A gente faz essa avaliação semestralmente. Então, o advogado se avalia e o responsável avalia o advogado. E depois a gente vai para uma reunião de feedback. Então, poxa vida, eu acho que aqui eu superei as expectativas. O meu líder acha que não. Então, por que não? E aí você tem a oportunidade de conversar e a oportunidade de crescer. Né? Então, é uma dica muito importante. Né? Defina as competências necessárias. O que você quer dentro do seu escritório para que você possa crescer. Tá? De novo, isso daqui foi criado para o Duarte Tonetti Advogados. Cada escritório tem a sua especificidade, cada escritório vai ter o seu modelo de competências. Importantíssimo, como eu falei lá atrás, né? As metas. O que eu espero do meu advogado? Né? Se eu não sou claro com relação ao que eu espero dele, qual que é a possibilidade dele me entregar? Qual que é a possibilidade dele ser, enfim, promovido?
dele crescer dentro da banca, né? Então, eu preciso deixar claro o que eu espero dele, não só com relação às competências, mas com relação a outras metas que você vai criando. Lá no escritório, nós definimos 4 metas importantes. Primeiro, produção de conteúdo. Nós vamos falar um pouquinho depois da questão do marketing jurídico, né? Mas a importância da produção de conteúdo, da elaboração de artigos, notícias comentadas, vídeos, né? Como o Rodrigo Bertozzi comentou aí no final da palestra dele, as palestras internas e externas, né? A possibilidade hoje que a gente tem de fazer lives, de fazer webinars, né? Se tem uma coisa boa, se é que existe alguma coisa boa na pandemia, foi essa possibilidade, né? De começar o quê? Se relacionar de forma remota, né? Hoje a gente vive uma advocacia sem fronteira, né? O nosso escritório, até 2 anos atrás, a maioria dos nossos clientes estavam sediados no estado de São Paulo. Nesses 2 anos, 70% dos nossos clientes são de outros estados. Por quê? Porque a gente tem a tecnologia a nosso favor, a gente tem essa nova cultura que é se relacionar de forma remota, né? Então, a gente tem trabalhado com relação à questão do marketing, muito essa questão do webinar, essa questão das lives, e tem funcionado muito bem, né? Então, a gente engaja a nossa equipe para participar, isso é importante, né? Os advogados vão crescendo, os advogados vão se tornando conhecidos, então a gente ajuda não só o escritório, mas cada profissional para que ele tenha visibilidade no mercado, né? Cumprimento de procedimentos e prazos. Eu só estou dando exemplo aqui para que vocês possam criar isso dentro do escritório de vocês, né? Cumprimento de procedimentos e prazos, então é fundamental, né, que os nossos sistemas sejam atualizados corretamente, então a gente tem um padrão de lançamento, que o timesheet seja lançado corretamente, que haja uma descrição correta dentro das nossas pastas de serviço, que é a forma que a gente organiza a nossa demanda consultiva, enfim. Então, eu avalio o advogado para saber se ele está cumprindo ou não essas metas importantes para a banca, não é? O atendimento ao cliente, pesquisa de satisfação, né? Lá no escritório a gente faz pesquisa constantemente dos nossos clientes, finaliza uma demanda pontual, a gente entra em contato para saber se o cliente está satisfeito. A gente, obviamente, que dá essa oportunidade para o advogado. Conversa com o cliente, veja se está tudo em ordem, veja se precisa de mais alguma coisa. Depois a gente entra. Por quê? É fundamental saber se o cliente está satisfeito, se a gente conseguiu atender a expectativa dele ou não, né? E a gente pontua o advogado. A gente tem uma forma ali de tabulação de tudo isso, né? E, por fim, o aprendizado contínuo e participação no mercado. Fundamental, a gente cobra isso dos nossos advogados, né? Estejam no mercado, seja dando aula, seja participando de sindicatos, associações e comitês, seja fazendo uma pós-graduação, seja fazendo um curso paralelo, né? Incrível, mas nos últimos 2 anos, o subsídio de cursos para os nossos advogados são de competências, de especialidades horizontais. Eu tenho advogado fazendo marketing, eu tenho advogado fazendo inglês jurídico, eu tenho advogado fazendo curso de negociação. Isso é muito legal e é muito importante, né? A gente consegue o quê? Melhorar cada vez mais o nível da nossa equipe, né? Então, a gente cobra isso dentro dessa gestão de RH. Tudo bem? Vamos em frente, né? Terceiro passo, a profissionalização da produção jurídica. Falamos da importância da gestão de pessoas, mas não podemos esquecer os processos, não podemos esquecer da nossa estrutura, da nossa organização, do nosso organograma, né? Pode ser que eu tenha 2 pessoas dentro do escritório, eu preciso ter um organograma, onde eu defino as áreas, defino as funções, né? Então, isso é muito importante, tá? Então, de novo, eu não estou falando para grandes bancas, eu estou falando para o pequeno escritório, estou falando para o médio escritório, tá? Primeiro, tenha um bom software jurídico. Na minha época, 18 anos atrás, tínhamos pouco, né? Tínhamos 3, 4, acredito eu. Hoje são centenas de softwares, para todos os bolsos, para todos os gostos, para pequena, média e grande banca, para escritório que atua com advocacia de volume, para escritório que atua no consultivo, para escritório que atua no contencioso estratégico. Enfim, invista num bom software jurídico, né? Nós temos as Lawtechs aí também, uma série de tecnologias que podem ajudar o dia a dia de vocês.
muitas vezes, e com custo baixo, uma ferramenta simples, mas que te gera um resultado enorme, não é? No escritório, agora, na pandemia, nós começamos a utilizar a assinatura digital. Hoje você olha para aquilo e fala, como que eu nunca pensei nisso? Não é? A facilidade que a gente tem de gerir os nossos contratos é enorme. Né? A gente envia, o cliente assina, se o cliente não assina, ele é notificado para assinar, ele assinou, a gente já tem ali o contrato. Então, quantas ferramentas a gente tem disponível para o mercado jurídico a nosso favor? Né? Então, utilizem. Né? Nós temos ali a Associação Brasileira de Lawtechs, são centenas de startups, centenas de Lawtechs. Né? Conheça as possibilidades que você tem para ajudar o teu negócio. E, independentemente do tamanho, eu trabalho sozinho, tenha um software para gerenciar seus processos, para gerenciar sua demanda consultiva, para lançar o timesheet, para ter a informação financeira, o fluxo de caixa, né? Para facilitar, se o teu escritório já é um pouco maior, a comunicação entre as áreas. Então, invista num bom software jurídico. Crie uma cultura de lançamento de timesheet. É muito importante. E quanto antes você implementar isso dentro do teu negócio, por mais que você trabalhe sozinho, né, vocês vão ver o resultado que isso tem. Primeiro, com o timesheet, eu consigo saber se meu cliente está demandando muito, pouco. Eu consigo precificar, porque eu consigo ter um histórico de quanto tempo eu gasto em determinadas demandas. Eu começo a ser mais assertivo na precificação de honorários, uma vez que cada banca cobra de uma forma. Né? Eu começo ter informação qualificada para fazer uma estratégia de marketing. Poxa vida, o meu setor supermercadista, quais têm sido as maiores demandas no âmbito do consumidor? O assunto XPTO, isso me permite fazer uma produção de conteúdo melhor, isso me permite trabalhar esse assunto com outros clientes que eu tenho e que, porventura, eu nunca tratei. Né? Então, o timesheet ele pode ser usado pode não, ele deve ser usado, inclusive, como uma ferramenta estratégica para o marketing, né? E, obviamente, para medir a demanda da minha equipe, para medir a minha demanda. Eu lanço timesheet. Né? Quanto tempo eu estou gastando no escritório com a parte técnica? Quanto tempo eu estou gastando no escritório com gestão? Quanto tempo eu estou gastando no escritório com assuntos que eu poderia terceirizar ou que eu deveria eliminar da minha rotina? Né? Então, é importantíssimo. Implementem a cultura do timesheet dentro do escritório de vocês. Não é fácil. Os advogados são preguiçosos, né? Vou ter que lançar, que burocracia, etc. E tal. Eles vão começar a controlar o que eu faço. Não. Eu preciso do timesheet como instrumento de gestão do meu negócio, não é? E por isso que a gente bonifica o advogado que lança o timesheet perfeitamente. Isso é um critério que a gente adotou ali dentro, não é? Cria uma controladoria jurídica para trabalhos administrativos, né? Deixe o seu advogado focado na parte intelectual, nos estudos de caso, né? Na criação de tese, na demanda jurídica, né? Por menor que seja o escritório, né? Pense na criação de uma controladoria jurídica. Alguém para poder fazer todo o trabalho administrativo. Vocês vão ganhar um tempo enorme. Muitas vezes é um escritório pequeno, eu tenho um estagiário que é responsável pela elaboração de guias, obviamente sob supervisão do advogado, é responsável responsável pelo lançamento no sistema, enfim. Então, crie uma controladoria jurídica, de novo, por menos sofisticado que seja. Isso faz toda a diferença no negócio de vocês. Tá? Deixe o advogado focado na parte intelectual, deixe ele se desenvolver na parte intelectual. Tá? E, por fim, controle. Né? Se a gente não mede, se a gente não tem um indicador, se a gente não controla, a gente não sabe se a gente está no caminho certo, a gente não sabe sequer se a gente consegue permanecer no mercado. Né? A maioria dos escritórios quebram por falta de controle. Tá? Aqui eu estou trazendo um dado para vocês com relação à questão da produção jurídica e da controladoria. Olha só que interessante. Lá no escritório, a gente controla tudo o que acontece. Quantos atendimentos eu faço por e-mail, por ligação, por WhatsApp, quantas novas pastas de serviço foram abertas, quais as demandas, qual a complexidade, quantos processos novos
tive no escritório, quantos processos foram encerrados, porque eu preciso saber se eu preciso de tanta equipe, se eu preciso de mais gente, menos gente, enfim. E olha a importância do trabalho da controladoria, tá? Esses números aqui são reais, né? A gente economizou em 2021 15.147 horas dos nossos advogados com protocolos e distribuições, né? 2.367 horas em confecção de guias. Então, olha a importância de uma controladoria jurídica. De novo, por menor que seja o meu escritório, na medida do possível, tenha alguém para fazer o trabalho administrativo, né? A controladoria, ela serve também como um instrumento de controle e segurança para o teu negócio, né? Foram mais de 15 mil conferências de prazo. Ali no escritório a gente tem uma série de controles para evitar problema com prazo, é óbvio, seja no contencioso, seja no consultivo. O cliente fez uma consulta, eu abro a pasta de serviço, defino com ele a data de entrega e vou controlar para saber se foi entregue dentro da data ou não. O cliente não admite atraso. Se a gente está falando de gestão de cliente, saibam, cliente não admite atraso. Se eu negociar com ele, pedir uma prorrogação de prazo, ele aceitar, ótimo, mas não atrase. Não atrase. A controladoria jurídica ela pode te ajudar. Você tem softwares também para te ajudar nessa gestão, né? Foram mais de 14.568 publicações analisadas e 746 atas de audiências, né? Então, olha a importância de olhar para essa questão, né? 358 relatórios enviados, personalizados, são 358 relatórios diferentes. A gente tem os modelos de relatório dentro do escritório, mas cada cliente quer uma informação, né? E eu preciso levar essa informação com qualidade para o meu cliente de forma rápida, né? Se eu vou deixar o advogado da pasta executar esse tipo de demanda, primeiro, que custa caro, segundo, que quanto tempo ele vai levar. E terceiro, será que ele vai conseguir se especializar, vai conseguir melhorar o atendimento? Então, olhem para essa questão da controladoria jurídica. Quarto passo, gestão financeira, né? A gente está falando de gestão de clientes, né? Sem uma boa gestão financeira, eu não tenho lucro, eu não consigo investir, eu não consigo atender o meu cliente bem lá na ponta. Pode parecer óbvio, mas não é. A maioria das empresas quebram porque os sócios misturam contas pessoais com as contas da empresa. Isso é muito comum em escritório de advocacia. Nossa, eu tive um êxito aqui, recebi 100 mil reais, eu vou lá e compro um carro. Divida as contas. Defina um prolabore. Você vai ter que viver com o seu prolabore. Se tiver um resultado lá no final do dia, é outra coisa, mas tenha um prolabore, não é? Faça essa gestão financeira de forma profissional, independentemente do tamanho. Eu posso trabalhar sozinho, não é? Controle a margem dos seus clientes. Quanto tempo esse cliente está demandando? Quanto sobra de honorário dentro do escritório? Esse cliente está dando lucro, não está dando lucro? Olha a importância do timesheet aqui, de novo, reforçando a necessidade dessa cultura dentro da banca de vocês. Tenha um bom fluxo de caixa. Controle diariamente o seu fluxo de caixa. Tenha um bom provisionamento. Lá no escritório, a gente controla sempre os 6 próximos meses. Quanto que eu tenho de honorário provisionado? Quais são minhas despesas? Qual a possibilidade de aumento dessas despesas? Então, a gente precisa olhar muito isso para quê? Para que a gente não tenha surpresa, né? Crie um fundo de emergência e investimento. Ah, mas eu trabalho sozinho, é muito difícil. Crie um fundo. Que você economize ali R$1.000 no mês para um fundo de emergência, né? Os financistas, eles são que você deve ter guardado ali pelo menos 6 meses das suas despesas fixas. Por quê? Problemas podem acontecer. A gente teve aqui, há 2 anos atrás, ao início da pandemia, eu conversando com vários amigos de escritórios, o problema foi enorme. Por quê? Todo mundo deixou de pagar. As empresas fecharam, todo mundo, para de pagar. E aí? Como é que fica? Eu tenho minhas despesas fixas, eu tenho folha de pagamento, eu tenho imposto. Como é que fica? Meu cliente para de pagar, como é que eu faço? Não é? Então, crie um fundo de emergência e crie um fundo de investimento também, né?
Para quê? Para que você possa investir em marketing, para que você possa investir em consultoria, para que você possa investir em contratação, em estrutura, não é? E importantíssimo também, pulverize a carteira de clientes. Pode parecer óbvio, mas não é. Vocês não têm ideia a quantidade de escritórios que quebram porque o escritório tem poucos clientes e a maioria, grande parte desses honorários focado nesses clientes. Eu tenho um cliente que fatura 40% do meu escritório. 40% da minha receita é desse cliente. E se esse cliente vai embora? Como é que você faz? Você consegue reduzir o custo fixo na mesma medida para poder empatar? Quase impossível. Você vai quebrar. Então, pulverize a carteira de clientes. Não é? De novo, controle a margem de seus clientes. Não é? E, por fim, não é? Depois de pagar os tributos, as despesas administrativas, fazer as reservas, distribua lucro. Não é? Então, foi o que eu falei lá no começo. Não é? Separa as contas e distribua lucro no final de todo esse processo. Se não teve lucro, você não vai tirar nada do teu escritório. Você vai trabalhar, vai trazer mais clientes, vai reduzir custo fixo, vai ampliar o honorário dos seus clientes, mas você vai esperar ter lucro para poder fazer retiradas a mais. Ok? Então, com relação à questão financeira, é isso que eu queria falar. Com relação à profissionalização, né? Aqui já estou colocando uma surpresinha aqui, mas, enfim, quinto passo aqui, tá? Quarto, mas é o quinto passo. Invista em marketing jurídico. Não é? Esse é o tema do nosso evento aqui. É fundamental para o sucesso de todo e qualquer escritório. Eu costumo dizer que 50% dos nossos esforços são em marketing. E isso tem ajudado a gente a crescer. Tá? E marketing jurídico não é só divulgar o meu trabalho para o mercado. É fazer um trabalho interno com a minha equipe de engajamento, fazer um trabalho interno com o meu advogado com relação a relacionamento. Enfim, primeiro ponto, defina o seu público-alvo e a atuação da sua banca. Não sei se vocês conhecem, Philip Kotler é o pai do marketing mundial, né? E aqui a gente tem o pai do marketing jurídico, Rodrigo Bertozzi, para ele não ficar chateado comigo. Mas o que o Philip Kotler fala? Posicionamento é mostrar para o seu público-alvo qual é a diferença entre você e os seus competidores. É isso. É isso. O Rodrigo falou um pouquinho na palestra anterior. Defina o seu público-alvo. Hoje, o advogado generalista, o escritório generalista, ele não tem mais valor. Não é? Defina quais áreas a sua banca vai atuar, enfim, e leve isso para o mercado. Né? Você começa a se posicionar, você começa a criar autoridade, você começa a ter clientes batendo na tua porta, fala, pô, esse escritório é especializado em proteção de dados para startup. A partir do momento que esse ecossistema de startup, por exemplo, fica sabendo, ele vai bater na tua porta. Né? Então, faça um trabalho estratégico de posicionamento. Isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença. Lá no escritório foi a nossa primeira iniciativa quando a gente começou a trabalhar o marketing jurídico, né? Junto com a questão da visão, missão e valores. Segundo ponto, né? Advogado é vendedor. Eu escuto demais. Eu não sei vender. Quem falou? Quem falou que você não sabe vender? Você defende tua tese numa audiência, numa ação, né? Você defende o teu posicionamento frente a um juiz, você está se vendendo. Né? Então, advogado é vendedor, sim. Sócio é vendedor, sim. Né? E a gente tem que criar essa cultura de poder mostrar para o mercado tudo que a gente faz. Né? Há um tempo atrás, a gente usava aqueles cartões de visita. Eu sempre andei com uma centena deles no bolso e começava a distribuir. Né? Por incrível que pareça, o meu maior cliente eu conheci no meu menor cliente. Como assim? Estava eu um dia visitando um cliente, fazendo um trabalho dentro desse meu cliente, né? Era uma borracharia, era uma empresa de pneu, de trocar pneu, estava lá fazendo o balanceamento do meu carro. Era uma japonesa, a sócia, e chegou um outro senhor oriental. Né? E ela falou, esse é o doutor Roberto, meu advogado, tem um escritório de advocacia. Pô, tirei meu cartão e dei para ele. Trabalha assim, assim, assado, etc e tal. Ele não falou nada da empresa. Questão de
um mês, no máximo, ele me ligou. Doutor Roberto, é o Milton, você lembra de mim? Você me conheceu? Lá. Eu falei, sim. Então, eu tenho uma empresa que trabalha na área XPTO, eu tenho um contencioso trabalhista grande, etc. e tal, e queria bater um papo com vocês. Não estou contente com o meu escritório atual. A empresa dele tem, né, 800 funcionários. 800 funcionários, um contencioso enorme. Fechamos negócio. Né? Então, meu maior cliente eu conheci dentro do meu menor cliente. Então, assim, a gente precisa se vender a todo momento. Todo momento. Né? Participe de sindicatos, associações e comitês. Né? Eu preciso estar no mercado. Né? Preciso participar desse ecossistema todo dos segmentos que eu atuo. Olha lá o professor Philip Kotler novamente. A coisa mais importante é prever aonde os clientes vão e parar na frente deles. Quais são os ambientes que os meus clientes estão? É lá que eu preciso estar. É lá que eu preciso estar. Não é? Isso é importante. É importante. A gente percebe muito o advogado preocupado em participar de comitês técnicos. É importante? É. Mas se eu estou falando em captação de cliente, eu preciso frequentar esses ambientes. Construa conteúdos relevantes. Né? Isso é importantíssimo. Né? Fale a língua do cliente. Ah, mas eu não tenho tempo. Eu preciso advogar. Até elaborar um conteúdo, quanto tempo eu vou levar? Poxa vida! Quantas opiniões legais você emite todos os dias? Transforme esse conteúdo num artigo, num post. Quantos resultados processuais você tem? Uma tese nova acolhida no judiciário? Divulgue isso. Divulgue isso. Divulgue esses cases. Isso é importante. Você tem as mídias sociais aí à disposição. O LinkedIn é uma ferramenta maravilhosa, maravilhosa, não só para a utilização para efeito de recursos humanos, mas para network, para divulgação dos teus cases, dos seus artigos técnicos. Eu não estou falando em vender via mídia social, até porque a gente tem impedimento ético, mas divulgue esses cases. Isso é permitido. Não é? Então, construa conteúdos relevantes. Não é? Crie uma meta e cronograma de conteúdo. Ah, eu vou fazer quando der. Não. Ah, mas eu sozinho, não importa. Defina uma meta de conteúdo. Eu vou fazer um conteúdo, elaborar um conteúdo por semana, um conteúdo por mês, mas comece. Comece. Isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença. E, além disso, você tem mecanismos aí de buscas, que hoje é permitido pela ordem, enfim, você tem as consultorias aí em marketing que pode te apoiar com relação a isso, para que você tenha cada vez mais visibilidade. Para também, obviamente, não lançar isso para o mercado e não ter visibilidade por parte do teu destinatário. Né? Se possível, aqui, né, invista numa assessoria de imprensa e numa empresa de marketing. Isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença. Né? Isso é muito importante. Né? Eu demorei muitos anos para me especializar. Muitos anos. Né? Mas contei com profissionais de marketing lá no começo. Um deles foi o Rodrigo Bertozzi. Me ajudou há coisa de 12 anos atrás a posicionar o escritório. Então, isso faz toda a diferença. Né? Na medida do possível, invista numa consultoria de marketing, numa assessoria de imprensa. Tá? Tem para todos os bolsos também, assim como o software, para todos os bolsos. Apareça para o seu público-alvo. Né? Já falei isso daqui, mas, de novo, faça lives, webinários, palestras, podcasts. Né? Se preocupe em dar visibilidade, em mostrar para o mercado quais são seus diferenciais. Né? Só assim você vai conseguir trazer melhores negócios para o escritório, vai se posicionar, vai ter mais respeito com relação aos seus clientes, enfim, porque você passa efetivamente a ser tratado como autoridade. Sua banca passa a ter autoridade. Não é? Esse é um controle que a gente faz lá no escritório, enfim, do engajamento das nossas mídias sociais. Não é? Então, ano passado foram 131 campanhas, enfim, 29% a menos do que 2020. 2020 a gente elaborou muito conteúdo em função das mudanças da legislação, em função da pandemia. Né? Enfim, 19% taxa de abertura média dos nossos conteúdos. Isso é alto. Enfim, por quê? Porque a gente escreve de forma estratégica.
a gente escreve de uma forma simples, de uma forma que atraia nosso destinatário, né? Isso é muito importante. E o controle dentro das mídias sociais, o LinkedIn, quanto que eu cresci, qual foi meu alcance, no Facebook, no Instagram. Então, invista em marketing de conteúdo, invista em marketing jurídico. Isso faz diferença. Tá? Crie parcerias estratégicas. Importantíssimo, importantíssimo. Lembra lá atrás que eu falei lá naquele segundo momento do escritório, como a gente começou a ter problema? Né? Se lá atrás eu tivesse utilizado advogados parceiros, especialistas parceiros, muito provavelmente eu não teria tido problema, porque eu não tinha, na época, recurso para ter um escritório abrangente, não é? Para ter um escritório multidisciplinar, especialista em cada área. Então, utilize essas parcerias. Poxa vida, eu atuo na área tributária, meu cliente tem um problema trabalhista, faça parceria com o escritório trabalhista. A gente tem várias parcerias dentro do Duarte Tonetti com escritórios que atuam em uma área, em duas, inclusive áreas que a gente também atua, e ali a gente tem um contrato, enfim, para que não haja qualquer tipo de competição, coisa séria, e funciona muito bem, não é? Faça alianças. A gente tem aberto sedes em outras regiões com aliança. Poxa vida, eu sou um advogado, a gente fez recentemente parceria com um advogado Carazinho, a cidade dele, lá no sul. Não conhecia. Ele falou, poxa, tem empresas enormes aqui, só que eu trabalho sozinho. Eu não tenho uma estrutura multidisciplinar para poder atender essas empresas. Então, assim, até eu montar um escritório, crescer, quanto tempo eu vou levar? E o inverso também é verdadeiro. Para eu atingir esse mercado lá no sul, que as pessoas são bairristas, quanto tempo eu vou levar? Então, a gente se uniu numa aliança, num negócio. Né? Então, funciona muito bem. Inclusive, quem quiser depois tratar desse assunto, eu fico à disposição. Né? Essas parcerias estratégicas funcionam muito bem e é uma excelente ferramenta de marketing. O óbvio, entenda seu cliente. Né? Parece óbvio, mas não é. Quantos problemas de reclamação você tem dentro do seu escritório? Enfim, rescisão contratual, por deixar de ter uma conversa com o teu cliente, de saber o que ele quer com aquela demanda. Pergunte, mas por quê? O que você pretende com essa demanda? Qual que é a tua expectativa? Que mal tem? Qual que é a tua expectativa com relação a essa ação? É importante conhecer. Caso contrário, a gente vai ser mais um. A gente vai ser aquele advogado que o cliente não admite mais. Aquele advogado que não se relaciona, que não se preocupa com a causa do cliente, que o cliente fala, eu sou mais um. Não. Todo cliente é e deve ser tratado como único. Uma dica aqui para vocês. Faça pesquisa de satisfação constantemente. Falei lá atrás que a gente faz pesquisa com os nossos clientes em cima de cada demanda pontual que a gente faz, ou das principais, né? Mas tem uma pesquisa aqui que eu acho importantíssima, a gente aplica no escritório há bastante tempo, e eu quero dividir com vocês, que é a Net Promoter Score. O que é? É uma pesquisa que ela coleta o feedback do cliente para medir o nível de satisfação e fidelidade. Hoje, nos e-commerces da vida, é muito comum você encontrar, ele pergunta lá, ele te dá uma escala de 0 a 10 e fala qual que é a probabilidade de você me indicar. Não é? Então, existe toda uma métrica por trás disso. Não é? E como que funciona? Né? Quem pontua de 0 a 6 é considerado um cliente detrator, que é o cliente insatisfeito, é o cliente que vai falar mal de você de forma espontânea. Não contrate o escritório do doutor tal. Mas você não perguntou, mas ele vai falar, porque ele causou um problema XPTO. Sabe o lanche ruim que você comeu na lanchonete X? Acontece a mesma coisa aqui com os detratores. De 7 a 8 são os clientes passivos. Estou satisfeito, mas sou indiferente. Se meu escritório é indiferente, se chegar uma banca aqui me oferecendo algo a mais, eu vou embora. Aí é aquela sensação de frustração que a gente tem. A gente fala, pô, mas eu perguntava para ele, ele falava que era satisfeito. Por que ele foi embora? Porque ele é um cliente passivo. Falta algo a mais no relacionamento. Falta encantar mais o seu cliente. Senão ele vai embora. Se chegar uma banca com algo a mais, ele vai embora sem pensar duas vezes.
E aqui a nossa grande meta, né? Que são quem? Os clientes promotores. Que são os clientes fiéis, que continuarão consumindo as demandas dos escritórios de vocês. Né? É aquele cliente que, ao contrário do detrator, ele vai falar bem de você. Ele vai recomendar seu escritório de forma espontânea. Ele vai estar lá tomando um gin com um amigo, vai falar, poxa vida, olha, doutor Roberto, lá do escritório, pô, tive um resultado com ele muito legal, minha empresa estava sofrendo uma situação XPTO, eles resolveram, de forma espontânea ele vai te indicar. Então, todo o trabalho, quando a gente fala de gestão de clientes na advocacia empresarial, em qualquer modelo de advocacia, né, precisa ser promotor. Precisa ser promotor. Essa tem que ser a nossa grande meta. Essa tem que ser a nossa grande meta dentro dos nossos negócios. Trabalhem para isso. Trabalhem todos esses pilares que eu comentei aqui com relação à gestão legal. São alguns que eu acho importantes. Existem vários outros, tão importante quanto. Mas eu estou dividindo aqui com vocês, né, o aprendizado que a gente teve ao longo desses 18 anos. Quebramos muito a cabeça, né? Continuamos aprendendo, né? Por isso que eu falei lá atrás da terceira fase do escritório, que é a profissionalização sem fim, porque é sem fim. Você tem que continuar inovando, você tem que estar antenado a novas tecnologias, a mudança da sociedade, a forma de relacionamento com o cliente, enfim, só assim você vai conseguir ter um resultado positivo, só assim você vai conseguir fazer com que o teu escritório cresça. Essa é minha dica, ou melhor, essas são as minhas dicas, e espero que de alguma forma possam tocar cada um de vocês. Não é? Que a gente tire um insight daqui, que a gente tire uma ideia, enfim, aplique. Garanto para vocês vão ter resultado. Né? E por fim, o que o Philip Kotler fala para a gente? Já não basta simplesmente satisfazer os clientes, é preciso encantá-los. Não basta eu ser um bom advogado. E aí eu vou usar uma frase do Rodrigo Bertozzi, me permita, Rodrigo. De que adianta, mais ou menos assim, de que adianta eu ser um bom advogado se ninguém sabe disso? A gente precisa mostrar. A gente precisa encantar o nosso cliente. Né? Só assim a gente cresce. Só assim a gente chega lá na nossa visão, né? Onde a gente quer chegar. Certo? Senhores, sempre, calma. Vai dar tudo certo. Calma. É isso que eu sempre falo lá dentro do escritório. Calma. Né? Problemas acontecem, enfim, as intercorrências vêm, as nossas metas muitas vezes não são cumpridas da forma que a gente quer, nosso planejamento estratégico, a gente não consegue atingir tudo que a gente colocou ali como importante, mas dê um passo de cada vez, com calma, com celeridade. Todo grande escritório um dia foi pequeno. Né? Nunca se esqueçam disso. Né? Enfim, esse é meu contato. Meu LinkedIn, vocês vão me achar como Roberto Tonetti. Tem o site do meu escritório, dê uma olhada lá. É um site aqui que tem uma estratégia de marketing bacana, enfim, até para que vocês possam se inspirar. Tem meu e-mail, tem meu WhatsApp pessoal. Quero agradecer muito a oportunidade de falar para vocês, de dividir um pouquinho com vocês da minha experiência. Não sou o dono da verdade, mas em 18 anos de escritório, de uma banca que foi fundada do zero, sem clientes, sem conhecimento de mercado, eu acho que a gente conseguiu, com o apoio de muita gente, fazer diferença e se tornar um escritório referência, bacana, que tem um legado importantíssimo. Né? Então, muito obrigado, Rodrigo, pelo convite. Obrigado aí para todos os participantes que me escutaram. Estou à disposição depois para qualquer dúvida. Espero, de alguma forma, ajudá-los aí nessa jornada de sucesso. Obrigado e um grande abraço. Parabéns, hein, Roberto? Muito bom, cara. Eu tenho 2 perguntas para te fazer. E você podia tirar o material da tela? Você vai disponibilizar para a gente, né? Vou.
Então, seria a terceira, já é a terceira pergunta. Assim, a primeira que eu vou te fazer, bem objetiva, né, que veio dos nossos colegas aqui que estão nos assistindo, qual software que você está utilizando para gerir seu escritório? Você quer indicar? Posso indicar. Eu utilizo mais de um. Eu utilizo a Thomson, que é o CP Pro. Utilizo... Poxa vida, agora você me pegou de surpresa. Deixa eu lembrar aqui o nosso outro software. AutoJur, que é um Então, software aí... É o LegalOne e o AutoJur, é isso? LegalOne, e o AutoJur. O AutoJur é uma Perfeito. empresa aí do Sul, menor. Utilizamos CRM, a gente usa o RD Station. Para o marketing, a gente utiliza também o RD Station. Enfim, é muito pessoal, né? É muito pessoal. Por isso que é importante conhecer o teu negócio. Acho que as consultorias de gestão elas são fundamentais para te ajudar a contratar o melhor software, né? A gente não pode olhar uma propaganda e falar, uau, vai resolver meu problema. Não. Toma cuidado com isso, né? É importante uma consultoria realmente para entender a tua necessidade e para saber se realmente aquele software vai te atender, né? Não existe software perfeito, né? Não existe software. Os softwares geralmente estão ali com seus módulos prontos, enfim, são customizados mais dentro de um limite, mas indiscutivelmente ajuda demais. E pegando esse teu comentário, o que acontece? Não adianta você comprar aí uma espaçonave para usar 20% dele. Então, nós na Cellen Bertozzi fizemos muito isso, né? Não Sim. adianta, né, fazer isso e não ter o uso correto, né? Sim. Outra questão que sempre me chama a atenção nessa história do escritório, né, foi justamente o posicionamento de vocês, né? Vocês se posicionaram a princípio em empresas de pequeno e médio porte, correto? Exato, correto. Inclusive indo contra o que muita gente tenta fazer, que é pegar os grandes, né? Eu queria que você falasse disso. Esse foi o nosso posicionamento, essa foi a estratégia que a gente adotou lá atrás, sofrendo algumas dores, trabalhamos para alguns clientes de grande porte e não conseguimos fidelizar o cliente, criar um relacionamento que a gente gostaria, fazer um trabalho maravilhoso e a gente perdeu o cliente, que muda muitas vezes o diretor jurídico, muda a diretoria e, enfim, eles mudam os prestadores na mesma velocidade. E a pequena e média empresa é diferente, né? Como a gente tem lá na nossa missão, visão e valores, essa preocupação de pessoalidade, de estar próximo do cliente, de gerar relacionamento, de ajudar o empreendedor, ajudar o sócio a fazer com que a sua empresa cresça, a sua equipe a desenvolver, a ter segurança jurídica, a gente acabou se posicionando. Obviamente que você tem todo um investimento, né? O escritório, como eu falei, são 60 colaboradores, a gente atende 17 especialidades, 17 áreas do direito e alguns setores de mercado. Então, para poder atender o nosso cliente por completo, a gente também tem que ter todo um investimento por trás, né? Isso não quer dizer que o pequeno escritório não possa assim fazer, né? Ele pode contar com parcerias, pode contar com outras ferramentas para poder atender tão bem quanto. E foi assim, a gente se posicionou, estamos felizes e vamos continuar trabalhando com os nossos pequenos e médios negócios. Na minha opinião, uma das principais, você comentou de leve, mas acho interessante a gente explorar. Nós podemos ir até 11h30, daí 11h27, daí a Elisa entra para falar de marketing de mídia mesmo, de gestão de mídia social, enfim. A questão de concentração de cliente, isso é muito relevante, né, Roberto? Eu já trabalhei em 900 bancas, né, em mais que isso. E aí você encontra muitos cenários de um cliente, ou então um grupo de clientes, né, do mesmo, enfim, da mesma holding ser, por exemplo, 50% do faturamento da banca. Você tocou de leve nisso. Mas é muito importante isso, né? Quando tem esse cenário, você tem que sair rapidinho para criar novos clientes para evitar o pior cenário, que é ele saindo, né? O que você acha dessa questão? Você já acabou acontecendo isso com vocês no começo? E aí vocês foram espalhando? Como é que foi isso? Sim.
realmente é bem preocupante, né? Se você tem a concentração de honorários em 1, 2, 3 clientes, se você perde esses clientes, você acaba tendo um problema seríssimo interno, né? A nossa estratégia foi diluir honorários na nossa carteira, trabalhar de forma bem pulverizada. E, óbvio, o trabalho todo é reter o cliente, é fidelizar o cliente. Mas se você perde algum cliente por algum motivo, na pandemia nós perdemos 2 clientes porque os clientes quebraram. Enfim, você acaba não tendo um problema sério para lidar, né? Depois você vai, obviamente, trazer um novo cliente, enfim, mas isso não impacta negativamente na tua estrutura, na tua gestão, né? Então, a dica realmente é essa, né? Crie uma boa estratégia de marketing, posicione seu escritório, defina aí quem é o seu público-alvo, quais setores você vai atuar, crie autoridade. Quando você cria autoridade, necessariamente você vai começar a atender mais clientes daquele setor, isso é fato, né? E isso permite com que você tenha uma gestão ali financeira bem segura. E falando em gestão financeira, para finalizar, né? Quantos por cento hoje você retém do faturamento para fazer o investimento tecnológico, equipe, marketing, enfim? Você tem um percentual que veio faturamento, tira tributo, quanto que você separa ali para esse fundo de reserva? 15%. A 15%. gente separa 15% para investimento e 10% para uma emergência. Então, a gente, obviamente, no primeiro momento, a gente tinha essa meta de 6 meses. Ter guardado ali 6 meses da tua despesa fixa, e a gente foi ampliando isso, né? Isso é, pelo menos a gente tem essa preocupação aí. Não, é bem agressivo, né? 25 é agressivo. Não, é 15%. 15%. Ah, tá, 15%. 10% para acontecimentos inesperados e 5% vai para aumentar o teu caixa dos 6 meses. Hoje você está com quanto de fundo de reserva? Não valor financeiro, mas meses. 12 meses. 12 meses. 12 meses. Não, perfeito. Eu posso ficar sem faturar durante um ano. Bater na madeira aqui. Peraí, deixa eu bater junto aqui. Leva anos para chegar nisso, né, Roberto? Ninguém se desespere aqui na nossa live. Isso leva tempo para conseguir alcançar isso. A não ser que você tenha uma grande entrada, né? Tributa lá em 20%, guarda esse dinheiro para fazer o cálculo, né? Isso tudo a gente vai ver no plano de negócios. Então, gente, tudo que o Roberto comentou, eu anotei 4 páginas e nós vamos utilizar isso também no plano, né? Então, não vai ficar solto, tá, Roberto? O que você disse, muito importante, vários pontos que foram colocados. E um pedido que eu e ele fizemos é falar da gestão do escritório, porque o que adianta você trazer um monte de cliente e não dar conta dele, né, Roberto? Então, é muito equilibrado. Né? E foi bem o que você comentou, né? Cuidar dessas principais áreas. Quer dar um último recado para todo mundo? Enfim. O último recado é que, de novo, né? Todo grande escritório um dia foi pequeno. Não é fácil, né? Empreender na área jurídica, como qualquer outra área, não é fácil, mas é plenamente possível, né? Então, é importante olhar muito para essa questão dos pilares da gestão legal, isso faz toda a diferença, né? Se preocupar muito com a imagem, muito com o teu cliente, né? Se preocupar com todos esses pontos aqui que eu trouxe para vocês, que são pontos que fizeram com que a gente pudesse crescer e que a gente vem trabalhando a cada dia para melhorar, né? E tem em mente que, enfim, se hoje está bom, amanhã pode ser melhor, né? Nunca parar, né? Nunca parar, né? O mercado aí está evoluindo, está mudando e a gente tem que estar sempre acompanhando essas evoluções. Perfeito, meu querido. Muito obrigado pela participação. Eu recomendo que vocês acompanhem as redes sociais da Duarte Tonetti. É um escritório que se mostrou muito sólido, com estratégias muito bacanas, foi crescendo, enfim, é um grande exemplo, né? Muito obrigado, Roberto. Palmas para você, foi maravilhoso. E até a próxima, né? Obrigado a você, Rodrigo. Obrigado a todos e estou à disposição depois para qualquer dúvida. Passei meu WhatsApp, meu e-mail. Não tenho medo de dividir experiências, né? Acho que esse é um dos motivos
que faz com que a gente consiga crescer, não é? Não existe segredo industrial na advocacia, né? Existe sim um mercado, uma comunidade que, se todo mundo se ajudar, com certeza todo mundo cresce, né? Então é isso. Um abraço para vocês, obrigado e felicidade aí para todos nós. Obrigado, cara. Um grande abraço. Vou chamar agora a Elisa também para continuar conosco.